E aí? Vamos hoje mergulhar em uma das leis mais curiosas e estratégicas de Robert Greene, a Lei 16. Ela basicamente nos ensina a usar a ausência para gerar mais respeito, mais honra. Parece o contrário do que a gente pensa, né? Pois é, e é justamente aí que está a genialidade da coisa. Vamos começar com essa pergunta que é o centro de tudo. Pensa bem, no mundo que vive pedindo conexão o tempo todo, como é que se afastar um pouco de forma estratégica pode, na verdade, fortalecer uma posição? É esse o enigma que a gente vai decifrar hoje. Ok, nosso roteiro para entender essa lei está dividido em 5 partes, bem direto ao ponto. A gente começa com o tal do paradoxo da presença, depois mergulha na ciência por trás da escassez, vê a estratégia funcionando na prática, testa os limites dessa tática e, no final, a gente amarra tudo para entender o verdadeiro valor da presença. O ponto de partida é esse aqui. Quanto mais uma pessoa é vista, mais ela é ouvida, mais comum ela se torna. É um paradoxo. A superexposição que parece que vai solidificar a influência, na verdade, pode acabar diluindo, sabe? Transforma algo que era valioso em paisagem. Certo, agora vamos fundo nisso. A Lei 16 não é só uma dica de comportamento, não. Ela é baseada em princípios bem sólidos da economia e da psicologia, que governam o valor de praticamente tudo, inclusive o valor da nossa própria presença. O primeiro pilar é a clássica lei da oferta e da demanda. Não tem segredo. Se um recurso existe aos montes, o valor dele cai. E o mesmo vale para a nossa presença. Se estamos sempre disponíveis, a oferta da nossa atenção, da nossa companhia, é altíssima, o que inevitavelmente diminui o valor que os outros dão para isso. Agora, olha que interessante esse contraste. De um lado, a presença constante nos transforma numa espécie de mercadoria comum, algo previsível. Já do outro lado, a ausência estratégica nos posiciona como um bem de luxo, desejado, meio misterioso e, claro, muito mais valioso. A percepção muda da água para o vinho. O segundo pilar é pura psicologia. A ausência cria um vácuo, e a imaginação das outras pessoas corre para preencher esse espaço. Elas começam a falar, a pensar, a especular sobre o que está acontecendo. E esse ar de mistério é magnético, ele atrai, intensifica a atenção, porque aquilo que a gente não consegue decifrar por completo acaba ganhando poder. E essa citação ilustra perfeitamente o caso da Mata Hari. Ela não era a melhor dançarina da sua época, nem de longe. O poder dela não vinha da técnica, vinha do enigma que ela criou em volta de si. A falta de uma história clara, a presença misteriosa, foi isso que a transformou numa lenda. A prova de que o mistério é uma ferramenta de atração poderosíssima. E aqui está o terceiro pilar que é absolutamente crucial. A ausência estratégica não é sobre sumir do mapa, é sobre um ciclo calculado. Primeiro, é preciso estabelecer uma presença forte, ser uma figura de valor. A retirada só funciona quando a presença já é sentida, entende? O poder real está nesse movimento. Aparecer, criar valor e só então se retirar para que esse valor seja amplificado. Tudo bem, a teoria é fascinante, sem dúvida. Mas, e na prática, como é que isso funciona? Vamos deixar um pouco os conceitos de lado e ver como aplicar essa estratégia no dia a dia para, de fato, aumentar a influência. Olha, o processo todo pode ser resumido em 3 passos bem claros. Primeiro, consolide sua presença. Garanta que as contribuições sejam notadas, sejam valorizadas. Segundo, no pico desse reconhecimento, quando a atenção estiver toda ali, retire-se taticamente. E terceiro, quando retornar, a percepção de valor vai ter aumentado e o respeito vai estar mais sólido. É um verdadeiro ciclo de poder. Agora, vamos para os detalhes, porque aplicar essa lei sem cuidado pode ser um tiro pela culatra. Entender os riscos é tão importante quanto entender a recompensa. Essa frase do livro resume perfeitamente a essência da lei. É um convite para a gente virar o jogo e inverter a lógica comum. Em vez de buscar sempre mais visibilidade, o poder pode estar justamente em se tornar mais raro, mais seletivo com a própria presença. Então, o ponto crucial é este: o timing é tudo. Essa é a grande ressalva, o advogado do diabo dessa lei. Aplicar a ausência antes de ter estabelecido uma presença forte, reconhecida, é um erro fatal. Nesse caso, a ausência não cria mistério, não. Ela leva ao esquecimento. Simples assim. Com base nisso, um teste rápido para ver se a ideia ficou clara. Qual é o maior risco aqui? A resposta, sem dúvida, é a B. Ser esquecido por se retirar antes da hora. O perigo não é tanto parecer arrogante, mas sim desaparecer antes mesmo de ter sido notado de verdade. Certo, vamos juntar todas as peças agora. No fim das contas, o objetivo desta lei
É transformar a própria presença em um ativo estratégico, algo que pode ser usado com inteligência. Para resumir, os 3 pontos essenciais para a gente guardar a ação. Primeiro, escassez gera valor. Então, a presença deve ser tratada como um recurso valioso. Segundo, mistério atrai poder, porque a ausência força os outros a pensarem e a falarem a nosso respeito. E por último, o timing é o fator decisivo. A presença tem que vir antes da ausência, sempre. Para fechar, aqui vai uma microtarefa. Nesta semana, tente identificar uma única situação, pode ser social ou profissional, onde uma retirada estratégica pode ser útil. Observe o que acontece e se prepare, porque na nossa próxima análise a gente vai desvendar a imprevisível e poderosa 17ª lei. Até lá!